Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conecta. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como inserir textos longos em nossos formulários. Eu vou começar colocando uma demonstração aqui para vocês dos recursos que hoje o Google Forms nos fornece. Por exemplo, eu já abri aqui o nosso texto no Word, tá? E nós temos um texto longo de uma página. Hoje nós vamos utilizar duas plataformas do Office, tá? Uma é o Microsoft Word e o outro é o Microsoft PowerPoint. E depois eu vou explicar o porquê de usar essas duas plataformas e por que não uma ou somente a outra, se a gente vai fazer quase a mesma função que é inserir textos longos, mas você vai entender já já o porquê. Aqui nesse caso, nós temos esse texto que ele tem parágrafo, ele tem negrito, ele tem, enfim, ele tem toda uma formatação já de página, tá, pré-estabelecida. Então, por exemplo, se eu quiser jogar hoje, teoricamente, a gente poderia jogar esse texto no formato aqui, pergunta não teria como, mas a gente poderia colocar nessa opção, nesse recurso, adicionar título e descrição. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter aqui, ó, sem título. A gente copia e cola o título. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o texto. Vejam bem. Olha isso. Tá vendo? O texto, quando a gente passa para cá, além dele não manter o padrão de formatação da fonte, dos recursos destacados, como negrito e itálico, o parágrafo, né, a formatação de parágrafo, a gente não tem nada disso. E sem contar que as letras elas ficaram menores, bem pequenas. Então, nesse caso, você tem duas opções. Ou você deixa nesse formato esqueleto, que é o formato padrão aceito pelo Forms, ou você, bom, somos brasileiros e sempre temos um jeitinho para fazer alguma coisa. E na informática isso não é muito diferente. Então, por exemplo, eu vou excluir esse recurso, como vocês já viram, como funciona. Eu vou selecionar todo o texto. Observe que esse texto, ele se projeta aqui para a segunda página. Ele é um texto de uma página só. Geralmente, quando o texto no Word ele vai para a segunda página, a gente não consegue utilizar esse recurso que a gente vai ver agora. Então, ainda no Word, se eu tenho um texto de uma página, eu posso utilizar esse recurso no próprio Word, que é o seguinte. Eu venho aqui, eu selecionei o meu texto que eu preciso. Aliás, vou selecionar todo o nosso texto, inclusive o título, ok? Eu posso vir aqui com o botão direito do mouse e copiar. Na próxima página, eu venho aqui na página inicial, colar especial e imagem. E vou dar OK. E olha que interessante. Ele colou. Se agora a gente for selecionar, ele está como um objeto, ele está no formato de imagem, tá? Não mais de texto. E aí, por conta disso, continuando com o nosso recurso, com o botão direito em cima da imagem, a gente vai salvar essa imagem. Tá vendo essa opção? Salvar como imagem? A gente vai salvá-la. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Imagem, teste, Word, do Word, tá? E aí, quando a gente vai para o nosso formulário, aqui no Conecta, como é que a gente consegue inserir essa imagem? Através desse recurso aqui, adicionar imagem. Ou quando você fizer uma pergunta, você pode inserir a imagem da pergunta, ok? Leia o artigo abaixo e responda. Então, vamos lá. Vou procurar aqui na minha área de trabalho, imagem do Word. E olha que interessante. Toda a nossa parte de imagem, ela veio para o Word. Exatamente. A gente pode, através dessas alças com as extremidades com quadrado, a gente pode ajustar e redimensionar. Então, através desse recurso, eu ainda posso
redimensionar a nossa imagem aqui para o centro e ficamos assim, tá vendo? Então, nesse recurso, a gente pode preservar o formato do título, toda a parte de configuração em relação a negritar e sublinhar, os parágrafos, a formatação de parágrafos, enfim. Agora, um teste que eu vou fazer com vocês é o seguinte: existe um recurso em que a gente pode trabalhar ainda com textos mais longos do que isso. Só que o Word ele tem uma limitação. O macete que eu dou é o seguinte: eu vou fechar aqui e aqui eu vou configurar a nossa página para ser um pouquinho maior, mas não para efeitos de impressão, apenas para efeitos de viabilizar esse recurso com que a gente copie e cole lá um pouquinho mais longo do que uma página lá no Google Formulários. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, na parte de configuração de página, a gente vai em layout de página, nas margens e margens personalizadas. Bom, aqui o meu tipo de papel, como altura, eu dei 55 centímetros, quase aproximadamente 56 centímetros de altura. Olha como é que ele ficou longo e extenso. Pois é, mas ainda assim, eu estava outro dia com um exemplo de texto, estava até trabalhando para uma matéria de língua estrangeira, e esse texto, inclusive, ultrapassava essa medida. Porque simplesmente, quando a gente tenta copiar um pouco mais, vou tentar virar aqui, ok, tá vendo? Vamos fingir que é um texto sequencial. De novo, tá vendo? E aqui ele já foi para outra página. Essa linha aqui é uma linha indicando que houve uma quebra de página e que o demais conteúdo ele foi para a página 2. Então, nesse caso, quando você selecionar, a gente pode fazer o nosso marcador aqui. E eu vou copiar. E aqui eu vou colar como imagem novamente. Colar especial, imagem. Tá vendo? Vocês podem observar que aqui ele parou justamente em célula. Todo demais texto, caso houvesse continuidade, como ele continuou na outra página, que é essa parte aqui do texto que sobrou, ele não copiou. Então, hoje ele tem essa limitação. Então, o máximo que a gente consegue configurar uma página no seu comprimento é de aproximadamente, para ser mais exato, 55,87 centímetros. Coisa que a gente não vê no PowerPoint. No PowerPoint, eu já estou com ele aberto aqui, e esse foi o texto que nós trabalhamos numa prova recente, tá? De língua estrangeira. Então, nesse caso, só para vocês verem numa pequena demonstração, no design, configurar página, personalizar a minha altura, eu consigo colocar, vamos ver aqui o limite máximo que a gente pode ir, ó, 142, eu botei 200. Então, o máximo que ele ainda consegue ir é de 142,22 centímetros de altura, tá bom? Então, nesse caso, na questão do texto, o problema é que, nem problema, mas um pouco também de solução em saber mexer, né? A gente separar um pouquinho, mas que no final o resultado ele vai ser um resultado até satisfatório. O PowerPoint ele trabalha com elementos separados. Então a gente tem uma caixa de texto que contém texto, a gente tem, por exemplo, uma imagem como essa, a gente tem o texto em uma outra caixa de texto com outro tamanho um pouquinho maior, né? E aqui o recurso da origem veio até em formato de imagem mesmo. Como é que a gente coloca e reproduz esse artigo, né, seja para uma prova de múltipla escolha, lá no Google Forms? Bom, primeira coisa, a gente pode trabalhar essa nossa primeira sessão aqui de título e imagem como a primeira imagem que vai ser a imagem de introdução, de chamada dessa matéria, desse artigo, na nossa prova online. Existe um recurso que eu gosto de utilizar muito, que é o recurso de captura do Windows, que é essa tesourinha aqui. Se o seu Windows for Windows 10, se você observar bem, quando você clica na janelinha do Windows, ele está aqui, ó, captura esboço. O que você pode fazer? Você pode fixar
esse recurso, captura em esboço, aqui na barra de tarefas, né? Aqui está desafixar, porque na verdade ele já está fixado aqui. Recursos que eu utilizo com mais frequência, eu coloco todos fixados aqui na minha barra de tarefas. E o captura esboço não foi diferente. Por quê? Quando você clica em captura esboço, olha que interessante, você pode selecionar uma área retangular. É o seu print screen, mas um print screen de um espaço otimizado, somente aquela seção da tela que você quer printar. Você não precisa printar a tela inteira. Então, nesse caso, eu printei aqui parte da imagem e do título que eu precisava, né, que vai preceder o nosso artigo, e a gente vai salvar. Vou jogar aqui na área de trabalho, por ser fácil acesso, e eu estou fazendo a demonstração nesse vídeo, então a gente vai colocar o seguinte, imagem 1, ok? E por fim, olha que interessante, como eu falei, no PowerPoint a gente consegue ter uma margem de altura, né, de página de até 142 centímetros. Então, se o texto realmente for muito longo, a gente consegue trabalhar essa margem, mesmo depois printando e lá no finalzinho do documento a gente colar essa imagem, não tem problema. Olha, o recurso que a gente fez no Word, a mesma coisa no PowerPoint. Então, a gente vai clicar no elemento da caixa de texto. Tá vendo? Eu selecionei ela toda, até lá embaixo. Olha como é que esse texto é bem grande, bem maior. E aí, ó, botão direito do mouse, copiar. Vamos lá pro final. Botão direito do mouse, colar como imagem. E aí, observem, ó, ele já colou, só vou ajustar um pouco aqui para baixo, certo? E eu vou salvar como imagem. E eu vou chamar rapidamente essa imagem como imagem 2, ok? E como é que isso funciona lá no nosso Google Forms, agora que a gente tem duas imagens, da seguinte forma. Essa daqui eu vou remover e vamos colocar esse modelo que nós fizemos no PowerPoint. Bom, já no PowerPoint, vocês viram que nós geramos duas imagens. A primeira, que vai encabeçar a nossa matéria, a gente vai trabalhar com esse recurso aqui, ó. Imagem. Vocês viram? É aqui, ó. Adicionar imagem. Na nossa barra de comandos aqui flutuante. Vou procurar a minha imagem. Ela está aqui na minha área de trabalho já. Está aqui. E aí a gente vai começar a trabalhar da mesma forma. Você pode redimensionar da forma que você precisar. Você pode, inclusive, trabalhar o alinhamento dessa matéria. Por opção, você pode colocar o slogan ou a solicitação desse exercício, dessa atividade, seja prova ou um trabalho. E, por fim, a gente vai repetir esse recurso novamente, que é aqui, ó, adicionar imagem, e a gente vai entrar com o artigo propriamente dito, que é esse aqui. Olha como é que ele ficou longo, gente. Tá vendo? Observe que, assim, quanto mais longo, menor a imagem fica, mas é só um efeito, tá? Observe que ele chega a ser o dobro do texto que nós trabalhamos no Word. Então, a gente vai clicar nessa imagem. Vamos ver como é que ela se apresenta aqui pra gente. Olha que fantástico. E longo, né? Olha, não se perde nada, tá? Então, ele aproveitou todo o conteúdo do PowerPoint. Então, em resumo, se você for trabalhar, tem preferência em trabalhar com Word e o texto ele tiver a dimensão de pelo menos de até uma página, então vale a pena você trabalhar com Word, você copia o texto, depois cola como imagem e salva essa imagem. Agora, se o seu texto ele se projeta para 2, 3 páginas, então eu recomendo que você cole. Você recebeu esse material e você precisa jogar isso no Forms, no Google Forms. Então, você vai copiar todo o seu texto, seja no Word ou no Google Docs, você vai copiar. E aí, você vai para o PowerPoint, tá? Faça a configuração de página, que é essa configuração longa aqui. Nós trabalhamos aqui, revisando.
menu design, configurar página, e nós dissemos que nós queríamos 100 centímetros de altura. A capacidade máxima que o PowerPoint trabalha, que nós fizemos um teste alguns minutos atrás, chegava a 142 centímetros de altura. Então, olha, é texto, é conteúdo pra caramba que dá para você projetar. E de uma forma sequencial, né? Porque o Word, nesse caso, tem essas limitações. Todo o conteúdo que se projetar para 2, 3 páginas, você não vai conseguir copiar, tá? Se ele só vai pegar a cópia, o conteúdo, só vai copiar para a área de transferência somente o conteúdo da página 1, justamente por ter essa limitação. E o máximo que você também consegue projetar. Ah, mas se eu alongar o documento no Word, sim, você consegue, com até 55,87 centímetros. Se o texto for mais longo que isso, como esse texto aqui, esse exemplo desse artigo de língua estrangeira, aí não vai adiantar, porque todo o conteúdo que você gerar, que for ultrapassar esses 55,87 centímetros, eles não vão, na hora que você colar a imagem, eles não vão aparecer, não vão ser contados nesse processo aí de copia e cola, tá bom? Então, para isso, gente, então vamos lá. Recordando, se você trabalhar somente com uma página, o Word, ok? Mesmo trabalhando até uma dimensão de comprimento de página até 55,87 centímetros, texto passou disso, observou que ficou uma linhazinha para a página, melhor abrir o PowerPoint, copiar e colar. Porque aí você não tem fragmentos, né? Você não precisa abrir várias mini sessões ou títulos ou sessões de imagem, né? Para você não ter muitos fragmentos. Porque o efeito que nós tivemos aqui, e quando vamos projetar agora esse formulário no modo aqui de produção. E olha que interessante. Eu tenho aqui como se fosse um tabloide, um jornal meio que eletrônico, né? E o efeito é fantástico. A gente consegue copiar e ele não perde a configuração. Onde for negrito vai continuar negrito, sublinhado vai continuar sublinhado. Nos Estados Unidos não é muito comum a gente ter, para alguns artigos, principalmente artigos de jornais, ter essa formatação de parágrafo, mas qualquer que seja o artigo, mesmo que seja em português, você não vai perder a formatação. Ela vai se manter intacta e você vai conseguir trabalhar o seu formulário de uma forma assim muito satisfatória, de uma forma bem sequencial, bem organizada, onde os alunos não precisarão ter aqueles cortes de gatilhos, né, para pular para uma próxima imagem e ir pulando de imagem em imagem. Então, esse é o efeito que eu queria passar para vocês. É um recurso, assim, muito interessante de se utilizar. É o nosso jeitinho brasileiro, que também, na informática, a gente precisa ser criativo, imaginar que dá, e dá mesmo, né? Então, sabendo mais ou menos as limitações de cada ferramenta, no final das contas, a decisão de usar a melhor ferramenta, ou como usar aquela que a gente tem mais afinidade, facilidade para produzir, é isso que conta, né? Então, eu estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês e vocês utilizem da melhor forma que se adequa à realidade de vocês e à necessidade de vocês, ok? Se vocês curtiram essa dica, por favor, deixa o seu like aqui e compartilhe, principalmente com seus amigos, com quem precisa, com quem trabalha com esse tipo de recurso, com textos longos, principalmente professores de línguas portuguesa e estrangeira, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.